Muito boa tarde, gente bonita e do bem. Giza Mendes Nunes estreando o primeiro episódio, primeira temporada. 2026 abrimos com chave de ouro aqui no Reverbera Cast. E é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar histórias, destinos, desafios, superações. O Reverbera fala de movimento. Tudo que se movimenta, reverbera, ecoa. E como que corações, pessoas, sentimentos, destinos, ações, decisões falam tão alto na vida da gente e nos nossos resultados. O Reverbera é um lugar para a gente ouvir histórias de pessoas comuns, ditas anônimas, que têm destinos desafiadores e histórias inspiradoras para contar. Eu sou Giza Mendes Nunes, sou terapeuta integrativa, atuo com filosofia sistêmica para pessoas e empresas e aqui nesse canal, todos os meses, nós vamos ter um encontro em estúdio, olho no olho, com pessoas muito especiais e também online com pessoas que estão fora de São Paulo e do Vale do Paraíba. Eu falo aqui de Taubaté, São Paulo, Vale do Paraíba, e é uma alegria para mim ter todos vocês como audiência. E hoje, abrindo o primeiro episódio, primeira temporada do Reverbera, eu vou receber uma pessoa muito especial. E eu conheço ela há muitos anos. E esse convite é um convite do coração, porque eu sempre contei a história dela para muitas pessoas, de muitas maneiras, como forma de inspirá-las. Muita gente não sabe, mas muito antes de eu ser terapeuta e mentora de tanta gente, eu estive a serviço da vida na estética durante 24 anos. E o meu último, minha última participação na estética foi como professora de micropigmentação. Então eu ensinava uma profissão para outras mulheres e é um mercado muito amplo, muito cheio de dores, com pessoas com destinos muito desafiadores, e sempre que eu recebia uma aluna com uma dor muito grande, eu contava a história da Amanda Silva para que ela se inspirasse. De uma pessoa em busca de respostas, em busca da sua origem, a biomédica de sucesso e grande empresária da estética e especialista e mentora em terapias com laser. Hoje a gente vai ouvir a história de superação, de busca e de sucesso da Amanda Silva, minha querida. Seja bem-vinda, Amanda. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para todos. Para todos. Olha, eu já nervosa. Eita, só. Eu me chamo Amanda, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou Amanda, sou esteticista, finalizando a minha faculdade de biomedicina, né, me formando já na biomedicina. Eu sou empresária, eu sou amiga da Gisele, eu sou tantas coisas, mas fiquei... Ai, Jesus, pode continuar assim mesmo? Continua. Eu sou mãe de uma adolescente, eu tenho uma empresa no Rio de Janeiro, chamada Amanda Beauty. Lá eu faço atendimentos, eu dou cursos e também agora, né, como ela mesmo citou, eu sou proprietária de equipamentos, né, com terapia como lasers, crio modelagens e entre outros, né? Mas a finalidade aqui é trazer todo o meu conhecimento, né, a minha trajetória, como ela mesmo citou, e me apresentar. Tem muitas pessoas que já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu estou aqui justamente por conta de uma história de superação. Então a gente veio trazer toda essa história aqui para vocês, abrindo esse canal com o Reverbera Cast da Gisele Nunes. Amanda, muitas pessoas que eu atendo, muitas pessoas que eu já mentorei, muitos empresários que me procuram para resolver questões internas, porque há pessoas que têm um sucesso material, mas ainda carregam dores emocionais.
E nessas histórias, e eu como trabalho com terapia sistêmica, sempre há questões ligadas ao sistema de origem. E eu sempre me apresento dizendo que eu sou neta, filha, mãe, avó. Ou seja, eu dou um mapa de onde eu vim, aonde eu estou e quem vem depois de mim. Você tem uma história muito forte na primeira infância. Você é uma menina que um dia entendeu que você estava longe da sua família. E eu gostaria que você desse uma resumida para nós nesse contexto, que eu acho que é a parte o grande cenário da sua vida é que um dia que você, criança, entendeu que você estava numa instituição e que você estava longe da sua família. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, porque muitas pessoas vivem afastadas da família por inúmeras razões e carregam uma dor muito grande. E você foi curando isso ao longo do tempo, você foi se reconectando com essa origem e hoje você tem uma união incrível e admirável com seus irmãos depois desse reencontro. Fala pra gente, dá um resumo desse dia que você entendeu que você estava numa instituição até mais ou menos os 14 anos, quando você começa uma nova vida fora disso. O que aconteceu nesse tempo? Quem era Amanda nesse tempo? Então, embora muita gente não saiba, né, dessa história, a primeira impressão que eu percebo das pessoas é que eu sou uma pessoa de áurea, né, boa, de alegre, e muita gente não sabe da minha história. Hoje eu com esse convite, vim expor, né, toda a minha história de uma grande oportunidade e me sinto pronta, por isso que eu estou aqui. Então, a minha história, ela tem exatamente pontos onde eu percebo que eu tive que virar chaves. Uhum. Então, quando criança, eu lembro que em um determinado tempo da minha vida, eu me deparei com um lugar onde eu fui colocada pela minha família, né? E por questões, né, de necessidades ou algo do tipo, eu fui colocada num orfanato. Nesse momento que eu fui colocada num orfanato, naquele momento ali, por ser muito jovem, muito criança, parece tudo muito divertido. Então, naquele momento ali, eu posso dizer, há anos atrás, quando eu era criança, que eu fui para um lugar para me passear, para me divertir e conhecer novos amigos. Na minha cabeça, naquele momento, eu estava ganhando uma família, né? Porque, assim, para muita gente que não sabe, eu tenho um histórico onde eu fiquei afastada da minha família, mas foi exatamente a minha família, um parente, né, que me colocou naquele lugar. Então, eu fui vivendo ainda com aquela, como é que eu vou dizer? Me adaptando naquele ambiente. E não foi muito difícil, sinceramente, vou dizer para você que não foi muito difícil. Então você tinha mais ou menos quantos anos quando você foi colocada nesse lugar? 3 anos. Então, Próximo a 3 anos. a sua primeira percepção não foi de dor nem de abandono, Não. mas como se você estivesse numa escola, num parque. Isso. Para eu começar a tomar ciência de onde eu estava, até então era uma diversão. Uhum. Uma diversão e aquelas crianças, tudo muito lindo. Quando eu fui tomar conhecimento de que eu estava num lugar onde eu fui colocada para a minha família, né, que no caso seria minha mãe, trabalhar, porque naquela época era uma época muito difícil. Eu vim de uma família muito simples, né? Hoje sei que eu vim de uma família muito simples. E eu tenho hoje certeza de que eu fui colocada naquele lugar justamente para que ela trabalhasse. Uhum. Então foi muito divertido. Eu comecei a tomar ciência nos finais de semana que os familiares dos meus coleguinhas recebiam visitas e muitas das vezes voltavam para suas casas. Foi o primeiro ponto. Eu percebi Era um lugar como um semi-internato. Exatamente, orfanato. Entendi. Tá? E eu lembro profundamente, com muita gratidão, fui colocada na mão de uma mulher. Eu tenho um enorme carinho, tá? Enorme carinho mesmo. Estou prestes a encontrá-la para agradecer pessoalmente, porque a vida acaba desencaminhando e a gente desencontra muitas pessoas, Sim. mas muitas pessoas ficam guardadas nos nossos corações. Ela é uma delas. Eu fui acolhida ali, eu me senti acolhida. Uhum. Nem pensei em orfanato, não pensei em creche, pensei num lugar com muita diversão, com muitas crianças, mas um abrigo. E aí foi passando, e aquilo foi divertido. E eu lembro que, por um momento, uma conversa séria, ou talvez bochichos ouvindo de outras pessoas conversando,
em que essa menina, a mãe não apareceu, ou alguém não apareceu para levar no final de semana. Foi quando eu comecei a perceber que tinha uma pequena diferença. Mas eu Uhum. estava num lugar onde todo mundo estava na mesma intenção de abrigo, por questão de necessidade. Quando eu comecei a ter percepção de que faltou a família ali. Uhum. Aí eu. Mas aquilo não estava fazendo falta, porque cada dia que passava eu me adaptava mais àquela vivência, àquelas pessoas. Então, era confortável para mim, Uhum. sinceramente. Então, eu tive essa primeira percepção de que a minha família era nova. Eu estava num abrigo. Perto de você. Eu vim pra cá assim. Ou eu estava num abrigo onde eu me sentia abraçada e eu fui me adaptando àquilo e não foi difícil, não. Foi Uhum. até muito bom a experiência. Tenho eterna gratidão por essa primeira pessoa que eu tive essa conexão de entender que aquela era a minha nova vida. Uhum. E aí, baseado na pergunta que você me fez, Uhum. até ali eu era a Amanda, criança, num abrigo, cheia de irmãos, cheia de novidades e com uma pessoa que me abraçou, né? Que é a primeira, eu posso dizer que eu formei a minha personalidade ali, a princípio. Ali começou. Então, é essa mulher que ficou como uma tutora sua nesse primeiro momento, que é essa que você está em busca agora, Sim. que você tem essa gratidão, ela cuidava dessas crianças, ela é diretora, qual é a história dessa mulher? Então, com o passar do tempo, eu fui tomando ciência da proporção, ao meu ver, e eu tenho isso certeza até hoje, que ela era uma pessoa de coração enorme. Porque, na verdade, não era nada legalizado, não era uma creche com ajudas do governo, nada disso. Era por conta própria. Ela, a casa dela, ela começou a pegar crianças para olhar e ter isso como uma renda. Só que isso foi crescendo, crescendo. Alguma pessoa indicou a outra, acredito que foi assim que foi crescendo. E eu fui uma dessas crianças, né? E eu fui ouvindo, né, que aquilo tinha alguma coisa que não estava certa, na verdade. E aí, com o passar do tempo, eu vivendo ali, eu percebendo que tinha crianças que finais de semana saíam com seus parentes, voltavam. Um belo dia, eu lembro que passou tipo uns 2, 3 anos, 4 anos, achando tudo normal, né? Esperando, a esperança, sim, teve uma esperança de que meus pais iriam voltar para Voltasse. me buscar, porque eu fui colocada com essa questão de que eu estava ali por um período que não era uma coisa para sempre. Eu percebi que tinha algo errado. Houve uma denúncia de vizinhos. Aconteceu uma denúncia de vizinho dizendo que as Aquilo crianças não era legal. não era legal, alguma coisa estava errada, ou a gente não estava tendo recursos suficientes, sabe? Uhum. Como alimentos, alguma coisa. Eu, como pequena criança, eu vi que estava fora do lugar. Mas Uhum. pra gente estava bom, né? Como criança. Uhum. E aí houve uma confusão onde entrou a prefeitura com Então, uma. era uma creche de iniciativa privada que não tinha um registro ainda, mas Isso, ajudava essas mães e essas famílias de maneira não formal, era exato, informal, exatamente. e aí alguém denunciou, e aí vocês tiveram que sair de lá. Assim, pra gente, a sensação que eu tenho, a lembrança que eu tenho, que foi algo assim do nada. Do nada eu me pego, arruma suas coisas. Cada um vai para um canto. Era um Kombi, vans, ônibus, fazer a distribuição daquelas crianças para um lugar que a gente, no momento, não tinha entendimento, Uhum, mas que era do governo, da prefeitura. uhum. Era, Aí né? vocês foram para abrigos oficiais. Oficiais. E a cena que eu tenho é de que aquela moça foi crucificada e apontada, Foi julgada julgada como indevidamente. uma criminosa, ou uma pessoa que estavam fazendo algo assim criminoso e ruim, Uhum. onde para mim aquilo foi amor, foi acolhimento. Fiquei com isso na cabeça. Quando foi ver, me pego de novo numa nova vivência, Numa instituição maior. numa instituição maior, pelo juizado dos E até menores. então não tinha esse registro da sua família, nem contato, e você não tinha noção da sua origem. Exatamente. Ali, nesse lugar,
ela teve esse cuidado. Uhum. Todas as pessoas que iriam lá, elas eram de boa, cara. Era um trabalho, né? Aham. Como eu te falei, acredito, né? Não vou poder falar isso com propriedade quando eu estiver com ela. Mas era um meio dela viver. Uhum. Ela olhava a criança, tem isso ainda, né? Sim. Ela olhava a criança, tinha um certo valor Aham. e a A pessoa família buscava buscava no no final de semana. O combinado era esse. Uhum. Meu caso foi um pouquinho diferente, porque não teve continuidade. Só teve a entrega. Uhum. Até que chegou esse momento do juizado Uhum. intervir. Uhum. Então, alguém levou você para esse lugar e disse: no final de semana eu volto para buscar. E não voltou. Exatamente, Entendo. tá? Quando eu parti pro juizado, parti pra uma outra Uma outra vivência, esfera. uma outra situação, houve a procura do documento. Aí entrou essa história do documento. Entendi. E eu não tinha nada. Não tinha nenhuma documentação. Nada, vezes nada. Então, lá nesse primeiro lugar, não havia um registro, não havia uma secretaria. Era só uma mulher querendo ajudar outras mulheres, cobrando muito barato para olhar essas crianças, e isso foi crescendo de uma maneira desordenada, até que o Estado teve que interferir e você foi para uma instituição grande. E aí é que a grande busca começou, porque você não tinha documentos. Exatamente. Eu tenho muitas coisas assim, Gisele, que eu não tenho. Eu não sei ao certo, né? Por exemplo, essa questão do documento, porque ele existe, né? Existe esse documento e eu preciso saber até dessa pessoa primeira, né? Como que ele apareceu para ser construído depois de... Eu já tinha praticamente quase 10 anos que a prefeitura foi conseguir entregar e começar a me dar um norte, né? Como ela nasceu e ela... Tinha uma idade presumida, tinha Exato. um nome, Mas não tinha... nome da mãe, nome do pai, se tinha parentes. Nome da mãe tinha. O que não Tinha. tinha era onde foi nascida, hospital, data, horário. Essas coisas todas que tem certidão é completamente vazia. Tinha-se pouquíssima informação. Pouca informação. Eu só não sei quem foi que conseguiu. Não sei quem foi que conseguiu, sinceramente não sei. Eu sei que ela tem, assim, o ano que tá lá no meu registro, eu já tava com quase 10 anos. Uhum. Claro que isso foi pegado com a minha mãe, né? Com toda certeza. Só não sei te dar com exatidão como foi esse detalhe. Não sei. Mas, através do juizado, eles começaram a buscar isso, tá? Como eles buscaram isso, então eu fiquei com o registro, Aham. o documento. Então, com 10 anos emitiram uma certidão de nascimento, que é o primeiro documento, que até Primeiro então você não tinha. Não Tá. tinha. E você ficou quanto tempo nesse segundo abrigo? Você tentaram te adotar? Como é que foi isso? Sim, no primeiro abrigo ainda, voltando com essa sua pergunta, eu acredito que eu fiquei aproximadamente até 5 anos. 5, 6 anos. Eu acredito. E ali mesmo teve tentativa de adoção, tá? E a primeira tentativa de adoção foi aonde começou a complicar esse lance dos documentos. Porque para adoção, Tem uma que ter família, registro. para fazer uma troca, para fazer uma regularização, precisa dos documentos oficiais. E isso tudo complicava para eu ser adotada. Então eu tive um pouquinho de dificuldade de ser adotada. Apesar de que eu tenho vagas lembranças de que eram muitas famílias que se apaixonavam por mim. Pessoas chegavam lá, eu quero essa. Mas eu não era tão simples para ser adotada. E eu lembro disso. Isso tudo fazia a minha vida mais leve. E quando esse tipo você de coisas. via essa situação de uma família chegar e falar assim, nossa, que menininha fofa, que menininha linda, quero cuidar dela. Como que isso chegava no teu coração? Como isso reverberava em você? Eu acredito, Gisele, eu uso isso até hoje, que é aquela camada protetora de a força, né? Que a gente não sabe nem de onde vem. Ela existe. Mas isso me fortalecia. Eu percebi assim, nossa, quanta gente quer me dar amor. Isso quer dizer que eu também exalo esse amor, de alguma maneira. Mas quando eu parava para filtrar um pouquinho mais, eu falava, mas ela não é minha. Louco isso, né? Mas ela não é minha. Como que eu vou dar
eu não aprendi. Então eu me bloqueava. Uhum. Ficava feliz com esse ato, dessa troca, que não foram poucas vezes, foram muitas. Mas eu ficava me perguntando, eu perguntava pra mim mesma. Gente, por que eu? Por que a mim? Mas a maturidade, o crescimento foi me ensinando que eu era uma pessoa leve, era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa grata com o que eu tinha. Tudo que eu tinha, tudo que eu tenho gratidão. Eu acho que isso é uma das coisas que me ajudou na minha infância. A gratidão. Hoje eu tenho essas crianças todas aqui. Que lindo, que legal, vambora. Automático. Então, assim, eu não percebia, eu sentia e vivia. Deixava a coisa acontecer. Mas você não pensava assim, onde está o meu pai, onde está minha mãe, será que eu tenho irmãos? Se essa família me levar e a minha família de verdade aparecer, como é que fica isso? O que a sua cabeça, seu coração de criança sentia, confabulava com isso? Olha, você fez aí, todas essas palavras entrou aqui um quadrinho na minha cabeça. Porque era assim que eu vivia. Uhum. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que se eu ficar no mesmo lugar, a minha família vai me achar? Eu ficava fazendo essas perguntas sim pra mim. Será que eu devo sair do lugar? Será que eu tô errada? Será que eu devo? Ficava. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que essa família é boa mesmo? Ficava assim várias perguntas na minha cabeça. Eu achava que eu tinha uma dívida de que eu deveria me guardar. O tempo todo. É coisas que vêm às vezes, acontece. Então você ficava na sensação de que você tinha que esperar. Eu tinha um compromisso. Você tinha certeza que você ia achar a sua origem ou que de alguma eles iam maneira achar você. Eu tinha essa impressão de que eu tinha que fazer minha parte. Não sabia de que maneira. Então tinha muitas coisas que vinham com muita força e dizia, calma, não é agora. Mas ao mesmo tempo... Você sentiu uma intuição, uma proteção também divina nisso? Muita coisa. Porque tive vários momentos e que depois eu não me arrependia, tá? Porque existe pessoa... Teve casos que a pessoa falou assim, eu quero ser sua família. Eu quero te dar o melhor. Eu quero fazer você crescer. Aí eu olhava para aquilo e não via nada demais. Eu falava, mas não é isso que eu quero. Não é dessa maneira que eu quero. Só que dentro de mim. Entendeu? Então, assim, por muitas vezes mesmo, eu me questionava, cadê? Por quê? Será que sim? Será que não? Cadê eles? Por quê comigo? Mas ao mesmo tempo eu falava, deixa que eu estou no caminho certo. De alguma maneira eu tinha uma coisa dentro de mim que eu estava no caminho certo. E que eu precisava me resguardar para esse momento. Entendeu? Então eu me resguardei por diversas vezes. Entendi. Em vários momentos. O que você está me trazendo é muito profundo, Amanda. E a gente já conversou sobre isso várias vezes, como eu falei no início, né, dessa conversa. Eu já contei essa história resumida muitas vezes para inspirar pessoas. Sim. Mas, olhando através da filosofia sistêmica, e eu trouxe muito material aqui para a gente também expandir isso tudo, o Bert Hellinger, ele diz que existe naturalmente em nós o peso da alma. O que é esse peso? Não é peso de fardo ou carga, mas de valor, de sustentação. E quando você me diz que tão pequena, exposta a tantas vulnerabilidades, e você ainda dentro desse quadro vulnerável, pequena, e você diz assim, não, eu tenho que me resguardar, eu tenho que esperar, Isso mostra literalmente esse peso de alma que foi te conduzindo a outras etapas. Indo para uma instituição com mais ou menos 10 anos, você saiu de lá quando? O que aconteceu? Qual foi a ruptura para você sair desse meio de internatos? Então, na verdade, eu não saí dessa para outra, eu saí dessa para outras. Quantas? 5. Você passou por 5 instituições. Todas no Rio de Janeiro? Todas no Rio de Janeiro. Todas no Rio de Janeiro. Todas no Rio de Janeiro. E tive vivências curtas, um pouco longas. E o que se dava para essa mudança de instituição? O que acontecia? Era idade? Idade. Entendo. Como escolaridade, sabe? Que eles botam um padrão de idade para cada série. A instituição também é dessa maneira. Dessa maneira. Entendi. Então, eu passei por 5 instituições. Tive uma vivência grande na primeira e uma vivência grande na última. Tá? Nessa última...
eu tive encontros de crianças do primeiro orfanato, não legalizado. Você encontrou Eu esses tive irmãos de encontros, caminhada. tive diversos encontros assim, que a gente fala que é coincidência. Aham. Minha vida é uma coincidência. Maravilhosas, né? Que são diversas. Daria um livro e muitos podcasts para contar, você sabe disso. Então, tive diversos encontros nessa última, que eu tive uma vivência maior, Aham. né? Que também no Rio de Janeiro. Eu tive uma experiência de ali um pouco maior, um pouco mais ciente de tudo, ciente mesmo de que, não apareceu até hoje seus familiares, você tá aqui porque você precisa, aqui é o seu lugar, corre atrás, no meu subconsciente, tá? Corre atrás disso, dá o seu melhor. E aí eu comecei a perceber, com essa consciência, de que eu tava no caminho certo. Sempre pensei assim, eu tô no caminho certo. E ali nessa outra que eu vivi por muito tempo, eu pensei assim, pra mim, eu falava comigo muitas vezes, aqui eu pretendo que seja o último lugar. Já tô crescendo, já tava aproximando os 10 anos, já foram muitas instituições, né, como eu te falei. Essas outras 3 no meio dessas 5 foram períodos muito curtos, tá? Então, foi um vago. O quê? Um ano, um semestre? Isso. Aham. Isso, ou um semestre, 2, no máximo. Máximo mesmo. Entendi. E essa outra que eu decidi dentro de mim, que ali eu já não queria mais passar por outra, eu decidi isso dentro de mim. Que eu não queria mais passar por isso, que eu já estava crescendo, começando a ouvir. Nessa outra, eu lembro que a gente tinha, lá mesmo no orfanato, direções para formações de cursos livres. Tem muitos trabalhos de muitas Escolaridade. instituições Exato. para esse tipo de... Muitas instituições de ensino se voluntariam, inclusive, Muita né, coisa. para ensinar crianças. Muita bíblicas. coisa. Tem muitas maravilhosas, tá? Eu posso dizer que eu fui feliz em muitas delas. Então, eu aproveitava todas as oportunidades, porque dentro dessa que eu fiquei com mais tempo, que eu já estava aproximando 10 anos, tinha cursos, tinha escolaridade dentro, oportunidade de estudar fora. Isso tudo para mim já era grandioso e eu agarrava todas elas. E quando eu comecei a estudar fora, já foi um outro mundo. É engraçado, eu parecia que eu via no mundo. Quando eu comecei a ver o mundo aqui fora, foi a primeira experiência, mas só que estando dentro ainda. Eu tive essa virada também, tá? E nesse momento foi quando eu tomei decisões. De que dali eu só queria se fosse algo para melhor. Não esperava muito, não. Não esperava muito. Me acostumei com a ideia de não ter os parentes biológicos, mas que eu poderia construir os meus. Engraçado isso, né? E comecei a construir, tá? É isso que eu ia Meus falar. familiares. Dentro dessas vivências, alguém ficou para a vida? Alguém virou irmão de jornada? Muitas, inúmeras pessoas. Nossa, se eu falar aqui, não vai acabar. Eu tô falando pra você que é uma coisa muito longa. Ó, por exemplo, eu tive diversos educadores, né? Dentro das instituições. E eu tenho uma pessoa muito especial, né? Que tivemos uma conexão fora, né? E dentro da instituição, ela me encorajava, também me protegia de alguma maneira. Foi um outro laço, como a primeira. Eu sempre observava em volta que sempre tem alguém que você olha e fala assim, gostei dessa pessoa, que eu vou me inspirar nessa pessoa aqui. A gente sempre tem alguém que a gente admira, né? Isso é sempre, eu tive várias pessoas que eu admirava. Não tomava como mãe, porque aquele lugar de mãe eu não queria botar ninguém. Mas como uma pessoa que eu admirava e falava, eu quero copiar. Como de alguma maneira. Como Exato. professora. Exato. E eu tenho uma pessoa muito especial, outra, né? São várias. Eu tenho certeza que o dia que ela assistir, ela vai entender o lugar de cada uma delas. Elas sabem. E aí eu fui vivendo. Aconteceu um episódio na minha vida, Dentro dessa última instituição, onde eles teve uma confusão, eu lembro vagamente de uma confusão, porque estava entrando internados de fora, com comportamentos muito diferentes, né? E aí houve uma mistura onde
estava havendo muitas confusões e desrespeito até com os próprios educadores. E aí, praticamente, houve uma rebelião. Um certo Dentro dia. dessa instituição que você Exatamente. estava. Você lembra que eu falei da primeira, que também teve uma confusão, Sim, mas sim. era do juizado vindo para regularizar tudo o que estava acontecendo. Sim, sim. Eu não tenho certeza, mas parece que a menina, essa primeira educadora, que é do meu coração, ela foi injustamente, se eu não me engano, foi presa. Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Agora, nesse segundo, foi confusão dos jovens. Dos Chegou jovens. uma turma de fora, criou uma desordem aonde você já estava e tinha um comportamento que mudou. Exatamente, mas foi uma desordem de vandalismo. Quebrar, maltratar eles, ameaçar. Quem estava dentro, que era eu e outros, ficou com aquela apreensão, né? Tipo assim, o que esperar mais daqui? O que vai se transformar isso aqui? Isso aqui. E aí eu fiquei também com aquele vídeo, com aquele filme, assistindo aquela cena horrorosa, que durou uma noite inteira. No outro dia, parece que eles tiveram uma reunião lá, começaram novamente a distribuição. Para onde cada um iria. E isso foi inúmeras vezes na minha vida. Organização, para direção, para onde cada um vai. Aí foi quando eu falei, mas meu Deus, eu não falei que mais uma vez eu não queria sair daqui. Mas teve mais uma. Aí eu vou partir para a sexta. Na sexta eu não fiquei muito tempo. Fiquei muito tempo porque era um lugar horrível, horrível. Horrível. Horrível de instalação, de gente, de modus operandi. Porque lá o nome da instituição já dizia assim: infratores, viciados e mais alguma outra coisa. O lugar não te cabia. Não mesmo. E eu entrei nesse lugar. Só que eu entrei nesse lugar e uma pessoa, eu não lembro quem, chegou pra mim e falou assim: calma que é só uma semana. E a minha vida foi feita de tantas promessas que eu falei assim, tudo bem, só mais uma, não tem problema. Só uma semana. Não foi fácil, mas eu fui para cumprir essa uma semana. Eu estava com uma pessoa que é minha querida, eu levo até hoje na minha vida, é uma irmã, né? A irmã de alma, a irmã do coração, irmã da vida. Da vida, de jornada. Né? Que também é uma outra pessoa muito importante. Ela estava escalada para essa mudança. E ela estava completamente muito revoltada. Muito revoltada. É uma outra história. E ela falou assim, eu não fico aqui uma noite, Amanda. Se você quiser ficar, problema seu. E eu falei, vamos obedecer. A obediência, ela nos traz... Bênção, exatamente. Então, vamos obedecer. Eu sempre fui uma menina muito obediente, né? E eu acho que isso facilita um pouco. Porque você está pedindo uma orientação. Aí uma pessoa maior do que você fala, é assim, assim, assim. Então, vamos fazer. Se estiver errado, você tentou obedecendo. E aí eu pedi para ela obedecer. Ela não quis obedecer e ela armou uma fuga. E quando eu vi que eu não tinha como dar para trás, na verdade ela armou uma fuga com uma menina grande lá dentro, que sabia todos os esquemas. Ela falou, eu estou aqui porque eu quero e não quero sair daqui para ir para outra. Mas se vocês querem, eu ajudo vocês. A fugir. A fugir. Essa menina. E aí eu topei. Com esse apoio ficou mais fácil, porque essa pessoa que estava comigo, que é minha irmã do meu coração, ela não ia mudar de ideia. E eu achando que aquela uma semana ia passar, eu ia voltar. Toda oportunidade que eu tinha, eu voltava lá na secretaria e falava assim, tem certeza que eu vou voltar para o orfanato onde eu estava? Quero voltar para lá, eu já estou acostumada, eu sou feliz lá. Lá parecia que de lá, com os cursos que eu tô te falando, eu iria embora. Eu já estava ciente de que quando completava 18 anos, eles abrem a porta pra gente ir embora. Sim. Então eu estava me preparando para isso. Mas a minha irmã não estava. Ela falou, eu não fico aqui, eu prefiro morrer. Então foi mais forte do que ela, né? E a gente armou essa fuga e eu fui uma foragida desse lugar. E vocês fugiram? Fugimos. E pra onde eu não sei como que eu consegui pular um muro de mais de 2 metros, com caco de vidros e arames, com
com aquele aro de choque, que dá choque. Eu não sei como que eu fiz aquilo. Eu sei que eu fiz. Uma ideia que a menina me deu foi de colocar uma roupa de moletom para amortecer a queda ou machucar menos. Tive essa ideia e conseguimos. Ela deu um melhor horário, um melhor lugar, porque é um lugar enorme, e fizemos essa fuga. Só que, na mesma maneira que nós fizemos a fuga, nós também fomos denunciadas. Vocês fugiram e Fomos denunciadas. vamos Alguém atrás falou, delas. vamos atrás dela, acabou de sair. E a gente pela rua, Gisele, pedindo dinheiro pra pegar um ônibus, porque não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha bolsa, não tinha nada. Pedindo dinheiro. Vocês saíram com a roupa do Com a corpo. roupa do corpo. E aí eu comecei. Você pode me dar carona? Muita gente nega, você sabe disso, é normal. Você vê, quando as pessoas percebem que a criança tá largada, né? Essa é exatamente a aparência. Criança e jovem pedindo, a gente fica um pouco desconfiado, né? Uhum. E eu fui uma delas. Tava na rua pedindo ajuda. Fui negada, até que eu consegui, em uma certa hora, pegar o ônibus. Peguei esse ônibus escrito Caxias. Voltando para Caxias, porque na verdade sempre foi no Rio de Janeiro, mas essa que eu fiquei por muito tempo, que eu dizia para mim que era a última, era em Duque de Caxias. Entendi. E essa que eu fui transferida era na Estácio, no centro da cidade, não é isso? Estácio. Sei onde é. Então foi ali que eu fiz a fuga e Você quis voltar para voltou Caxias. pra Caxias. Peguei o ônibus e voltei para Caxias. Quando eu voltei para Caxias, naquele mesmo dia, eu encontrei quem? A educadora Nina. Meu nome não era pra falar. Você fugiu, você voltou pra Caxias, na rua, sem rumo, sem eira nem beira, e você encontra essa Uma primeira educadora, essa educadora que eu me identificava. Lembra que eu falei pra você que eu me identificava Sim. com ela? Encontrei com ela, levando a menina dela, até pra ganhar neném, que ela era jovem, tava indo ganhar neném, que eu tenho como irmã também essa menina, Uhum. que é filha dela, né, se transformou. E ela me viu, e ela falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, tia, não consegui ficar lá. Wanda não quis. Ela não quis, eu topei a ideia. Não, eu não queria deixar ela sozinha. Meu único parâmetro de ligação era ela. Ela acabou me fortalecendo para ser desobediente. A verdade foi essa. Ela me Ela te fortaleceu impulsionou muita coisa. a sair de um lugar que, no fundo da sua alma, você já sabia que não te cabia. Exatamente. Então eu encontrei com ela falou assim, mas vocês estão todas sujas, estão largadas? Há quanto tempo? Aí eu expliquei pra ela que naquele dia já tinham se passado 2 dias. Vocês ficaram 2 dias na rua. No trem, subindo e descendo. Na estação, dormindo ali Em dentro. nenhum momento vocês foram abordadas por ninguém, por uma força policial, Não. por alguém que percebeu que vocês estavam Ah, sozinhas? sim, ó. Já viu, eu já estava fugindo do assunto. Nesse momento da fuga, como alguém entregou, dedurou, né? A gente, houve um encontro. Eu percebi no momento que eu consegui a primeira carona para ir para Caxias, minha primeira carona para ir para Caxias foi no mesmo dia, tá? Quando eu cheguei em Caxias, eu pedindo ajuda a um e outro, a gente percebeu que a gente estava sendo perseguida por muito tempo por uma van. Essa van foi o educador do orfanato que eu fiquei em segundo lugar por muitos anos. Que fez a ponte, né, de levar. Ele trabalha para a prefeitura com a van, não me lembro, Kombi, eu não sei. Geralmente é agente Carro. social, né? Um agente social. Ele me viu pela janela do ônibus, Gisele. E teve esse impacto, sim. E aí, quando eu me deparei com ele me olhando, eu falei, deu ruim. Agora deu ruim. Vou voltar para aquele lugar horroroso. Uhum. Gisele, por incrível que pareça, eu não sei o que aconteceu ali naquele momento. Aquele homem olhou pra minha cara, fez mímica. Falou, vai com Deus, boa sorte. Só essas palavras. Me deixou guiar. Não sei nem quem é ele. Isso foi muito forte. A gente precisa de autorização para algumas coisas na vida, né? E
Vamos respirar, Amanda. Pera lá. Depois a gente corta. Eu me lembro. Por isso que tinha que gravar. Já te dei papel. Ai, meu Seca o Deus. olho. Pera lá. Beber água. Senão a gente se emociona. Eu vou falar um pouquinho. Pera lá. Ui, Né, menina? voltando. Lembrei disso aí agora. Aham. É impressionante você falar desse educador e da autorização. A gente precisa de autorização para fazer algumas coisas na vida. E a gente sempre fala em sistêmica que a mãe e o feminino comanda do portão da casa para dentro. E o pai comanda do portão da casa para fora. E quando um homem que nesse lugar aí de tutor, de educador, né, um lugar de disciplina, de proteção, diz assim, vai, Assim. e vai com Deus. Isso tem uma força imensa, isso continua ecoando em você, isso reverberou em você, te deu um centro de norte para continuar essa jornada e você seguiu com esse peso na alma, com essa história, com essa certeza de que algo melhor viria. Foge com essa irmã, encontra a educadora lá do primeiro Nossa. lugar. E o que se deu a partir desse encontro com essa mulher? Olha, praticamente eu tenho esse cenário que eu acabei de falar aqui, de que o que a gente quer, o que a gente deseja tem muita força, né? Muito. E foram gestos de olhares e encontros de coincidência que é do querer que tá dentro da gente. Uhum. Foi isso que eu falei. Então, o que vier acontecer, eu abraço. O que vier acontecer, mediante os acontecimentos, eu iria agindo da melhor maneira possível. Uhum. Então, quando eu encontrei com ela, para mim foi uma outra oportunidade. Não foi diferente disso. Foi mais uma oportunidade. Ela abençoou você e essa irmã Sim. de jornada de maneira singular. Conta para nós como que ela direcionou vocês nessa transição de vida. Você tinha exatamente quantos anos quando isso tudo aconteceu? Essa fuga e esse reencontro e essa permissão e esse grande mover. Eu já estava aproximando há 13 anos. 12 anos e meio. 12 anos de idade. Uhum. Né? Esse momento aí que eu estou contando para você. E eu fui para casa dela como um acolhimento, mais um na minha vida. Foi somente pro banho, alimentação, e ela prometeu entrar em contato com o juizado pra gente voltar como combinado para aquela instituição onde ela trabalhava. Uhum. Ela falou, vou resolver isso para vocês. Uhum. Então foi essa a intenção. Uhum. E eu falei, é exatamente o que eu queria. Estando na casa dela, as coisas foram mudando. Mais uma vez, essa minha irmã falou, eu não volto nem pra esse. E eu dizia, mas a gente não tem outra opção. Aí ela, eu não volto, eu prefiro morrer. O tempo todo ela falava que não queria outra coisa. E eu Ou era morrer ou era seguir. ou era seguir. Ela queimou a ponte atrás dela, ela queimou o navio e ela falou, daqui é para frente, eu não volto. Não volto. Eu também não queria. Só que quando não tinha outra opção, eu aceitava. Uhum. Você tá entendendo? Uhum. Então eu aceitava mesmo. E aí ela falou, vamos lá pra casa, vamos ver o que a gente faz. Fiquei na casa dela por alguns meses. Até que ela tomou uma decisão. Dessa educadora. Entendo. Ela tomou uma decisão, porque não é fácil, eu falo isso do fundo do meu coração. Quem pensa em adoção é uma coisa muito delicada. Quando a gente fala em adoção, hoje eu entendo que a adoção, que seria isso ali que ficamos com essa possibilidade de ser adotada por uma pessoa que eu já gostava. Uhum. Mas a adoção, volto a dizer que não é simples. Ela não é simples, não estou falando só de documento, que foi o meu caso. Ela não é simples porque a gente está falando de vida. A gente está falando de pessoas com essências completamente diferentes. Porque existe uma ilusão, Amanda, de que muita gente, inclusive, usa essa frase, né? Eu gostaria de adotar, mas eu gostaria de adotar uma criança bem pequenininha para colocá-la do meu jeito. E isso não existe, porque os pais adotivos, sistemicamente falando, os pais adotivos, eles estão a serviço da família da criança. Então, é como se eles dissessem assim, vocês não conseguiram cuidar, eu vou cuidar
para vocês. Isso é uma adoção que dá certo. Respeitando a origem, as características e você ciente de que você está a serviço daquela criança e daquela família. Quando os pais adotivos, eles passam por cima disso tudo, eles desrespeitam a criança como aquele ser gerado por aquele casal, desrespeitam aquele casal. Quando os pais adotivos se acham maiores que os pais biológicos, vão ter problemas a vida inteira. E esse filho se coloca em lugares terríveis, porque ele não é visto como filho daquele casal. E muitos pais adotivos erram duplamente, não só desrespeitando essa origem, mas escondendo da criança a sua origem. No seu caso não seria esse, porque você já era grande. Sim. A adoção tardia, ou seja, com crianças já maiores, ela tem que ser um ato ainda mais humilde em relação ao destino que envolve essa criança e essa família que não pôde cuidar. No seu caso, você já era uma pré-adolescente, tinha já um histórico com essa pessoa e vocês sentiram, vocês pediram, ela se colocou como penso em adotar vocês ou como que isso se deu no final das contas? Ela se colocou como penso em adotar vocês. Entendi. Eu gosto de vocês, só que somos duas pessoas muito diferentes, né? Uhum. Tô falando de mim, tô falando de uma outra pessoa. Sim, sua irmã, vamos chamá-la assim. Volto a dizer pra você que ali eu senti que ela queria me adotar. Uhum. Ela queria me adotar. Ela era mais uma família que queria me Uhum. colocar nesse lugar. Uhum. E eu estava aberta até. Eu Uhum. falei, aqui dá. Eu neguei outras, mas ali eu estava disposta. Mas A sua irmã. a minha irmã, ela teve algumas complicações de comportamentos e atitudes não legais, Uhum. onde ela falou, eu não vou tomar essa responsabilidade porque estava ficando grave. Era até perigoso. É porque era outro destino, outro caminho, outra história. É perigoso. São almas e destinos, né? E quando você insiste numa adoção e tem essa atitude da criança que é adotada, né? Do ser que é adotado, eu não vou falar nem de se vitimizar, mas se armar contra aquilo porque tá vivendo aquilo que não queria. Uhum. Isso daqui a pouco vira um problema, vira uma guerra. Vira. Então tem que ter muita sabedoria. Você falou aí, você fez umas colocações, e que tem que ter muita sabedoria para saber o seu devido lugar. Não só isso, humildade, Amanda. Humildade. A adoção, ela não é um ato para ser aplaudido. A adoção não é um ato para gente superior, a franciscana. É um ato para humildes. E eu falo isso de um lugar muito próprio, você sabe disso, que eu também sou mãe adotiva, e eu tenho um profundo respeito à origem da minha filha adotiva e um profundo respeito à mãe biológica dela, é uma pessoa que é minha amiga. Eu costumo dizer que eu tenho uma filha uma filha com a Maria, uma filha do primeiro casamento e uma filha do segundo casamento, porque eu olho e vejo essa família com muito respeito. Eu tive a chance e a oportunidade de conviver, criar e desenvolver uma criança que não foi eu que dei a vida, então eu tenho que reconhecer esse lugar. Antes da gente seguir, Amanda, e é parte desse podcast a gente dar uma olhada nisso tudo e tirar alguns cards. Esse é o Oráculo do Pão, que fala sobre sentimentos, sobre virtudes humanas. Olhando para essa história toda, qual é a virtude que vem aí para você? Humor. Meu Deus. Bom humor foi o que você teve a Meu vida Deus, toda. exatamente. Tirar Leia tudo pra de gente. letra. Tirar tudo de letra. Ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Meu Deus, que lindo. Ver sorriso onde a vida parece rancor. E ver amor onde a vida parece solidão. Ah, gente, não posso ficar chorando aqui, pelo amor de Deus. E deixar o riso correr solto onde o choro aperta. Você também quer chorar, né? Porque você é dessas. Então, E deixar. esses cards, eles são assim, eles Lindo, conversam que com a lindo. gente. E esse Perfeito. humor, bom humor, na verdade, Bom é a humor. grande palavra que te guiou dentro disso. Sua irmã toma um destino diferente do seu, e aí o que acontece a partir disso
como que você vira adulta nesse quadro, ainda sem informação de origem, né? Buscando uma colocação profissional, você saiu da infância e ficou mocinha, sem muita referência, sem mulheres. A gente aprende a ser mulher com as mulheres da nossa família. Você ficou sem isso. Como que isso se deu? Como você foi morar sozinha? Como você começa a vida profissional? Então, aí, mediante isso, esse encontro, ela teve uma decisão de que ela ia me dar suporte. A minha, ela. Então, eu topei, achei maravilhoso. Não deixa de ser um ato de cuidado. Então, eu aceitei a ideia. Ela ajudou a gente a achar uma casa. Eu, aos 13 anos, percebi que eu virei adulta aos 13 anos. Livre, espontânea pressão. Trabalhando e pagando aluguel. Exatamente. Ela arrumou o emprego, ela arrumou a casa, né? E colocou eu e essa minha irmã para viver. E ela me orientou. Previna-se. Cuidado. Cuide-se. E eu comecei, mais uma vez, me preservar. O tempo todo eu me preservava, me resguardava. Porque era uma proteção, é a proteção que eu tinha, que eu tive toda a minha vida. E ali eu fiz isso novamente, né? Eu tinha 13 anos, eu já estava numa casa, numa kitnet, né? Mas toda vez que eu arrumava um amigo na rua, um colega, uma amiga de trabalho, eu era mascote do trabalho, que eu entrava como jovem aprendiz, entrei como jovem aprendiz. E eu dizia, eu moro numa casa sozinha com uma amiga, mas eu não posso ficar contando isso pra todo mundo, não. Então isso era um segredo. E os meus vizinhos, quando me viam, eu chegando, vocês duas estão aí sozinhas? Não, minha tia tá chegando. Não, eu tenho uma tia, só fico aqui por enquanto. E eu sei que as pessoas achavam aquilo estranho, porque eu muito jovem, trabalhando fora. Muito jovem, a cara não nega, né? E morando só. Então eu não contava isso. Eu queria até viver mais, brincar mais, me divertir mais, explorar amizades, namorados, mas eu falava, não dá. É muito arriscado. Então deixa eu me guardar, esperar eu crescer mais um pouquinho. Foi passando anos e anos e anos e anos. 13, 14, 15, 16, 17. Também tive algumas mudanças de casas, né? Kitnets, casa, dividi aluguéis com outras amigas. Eu e minha irmã teve um momento que a gente se afastou, porque ela engravidou. Quando ela engravidou, aí já é um outro caminho, uma outra história. Não foi fácil, eu presenciei, eu assisti de camarote. Isso também para mim foi como um exemplo. E quando a gente vê algo que você não acha legal, isso também é bacana, você olhar para aquilo e falar, eu não quero repetir isso, não vou fazer isso. Então, o tempo todo eu olhava as coisas que davam certo na vida das pessoas e as coisas que davam errado. E eu fazia escolha. Por isso. E eu fazia escolha, né? E aquela idade ali de jovem, 13 anos, 14, 15 anos, eu não quis ter vivência com o namorado, porque eu achava que aquilo não ia me agregar nada, aquilo poderia ser arriscado, perigoso e poder me machucar. Eu fugia de coisas que pudessem me machucar. Eu usava o humor como O humor. Eu preferia como brincar ferramenta. com a vida e assim eu fui seguindo. Eu fiquei adulta, de fato eu fiquei adulta. Voltei lá para ficar pertinho dessa educadora que me deu esse suporte. Fui morar mais próximo, aonde entrou uma outra pessoa também que eu tenho um grande carinho. Esse mesmo elo familiar. Tem uma outra pessoa também que eu tive um elo. Entrou também como uma pessoa importante na minha vida. Você morou com algumas famílias adulta, né? Morei com várias. E essa é uma das que você tá falando. Morei com várias pessoas, onde eu fui formando os meus parentes, né? Eu tive várias casas de família onde elas tinham as filhas delas, né? E eram minhas também. Naquele momento ali era minha prima, a filha dela era minha prima e ela era minha tia. E aí fui fazendo várias famílias dessa maneira, tá? Eu me formando adulta, isso ficou mais fácil, né? E aí foi passando o tempo, foi passando. Eu nunca esqueci, vou ser bem sincera, eu nunca esqueci da minha família, de origem, de querer. Mas eu não via
Você não via caminho para Caminho pra- encontrá-los. E Ia. em que momento, Amanda, que eu acho que é um ponto de guinada interessante, na verdade, o seu coração nunca deixou de pensar, de onde eu vim, Sim. cadê meu povo, vamos dizer assim. E como é que você se reencontra? Porque isso é um ponto que eu acho que é central dessa história, quando você se reconecta com essa família de origem. Olha, eu acredito que a minha reconexão comigo mesma foi no momento em que eu, adulta, tive meu primeiro relacionamento, né, sério. E ali eu pensei, eu vou formar a minha família, estou no caminho de formar a minha família. Sim. Só que esse relacionamento não era agradável, não era confortável. Era tóxico, sabe? Era ruim. E ele fazia questão de me lembrar o tempo todo: você não tem ninguém. Aí eu, então tá, então vamos seguindo aqui. Mas ao mesmo tempo aquilo não era bom pra mim. Eu já era adulta, Uhum. 22 anos. Uhum. E ele dizia pra mim que não era, que não era. Ele usava isso contra você. Muitas vezes, com ofensas, com palavras, até agressividade. Cheguei a passar por situações muito horríveis e eu falei: não quero isso pra mim, não. Uhum. Vou dar um ponto final. Eu lembro que eu dei um ponto final nisso. Eu falei: eu não preciso dele pra ser feliz. Eu não preciso. Eu não quero construir minha família à base. Isso tava me Deteriorando. Não, não é só isso. Estava me fazendo um mal, sabe? Era uma coisa ruim, uma sensação ruim. Como se eu já vivisse algo ruim e que eu já tinha deixado pra trás e eu tava voltando pra aquilo. Uhum. Então, foi um momento em que eu senti: eu não quero sofrer. Um dia eu me botei tudo pra trás e tô levando, porque agora eu vou abrir brecha pra isso. Eu lembro que eu falei isso comigo. Uhum. Como teve um ato de violência, Uhum. teve um ato de violência, porque ele não aceitava o término, Uhum. eu falei: você nunca mais vai fazer isso. Aí ele falou: ih, você não merece. Ele reconheceu na hora. Eu falei: então, se eu mereço e você quer uma outra chance, me deixe ir. Uhum. Eu fui, voltei para uma casa de uma dessas pessoas, que eu tive várias, né? E fiquei ali me resguardando, pensando. Eu lembro que isso foi em 2017. 17 não, 2007. Uhum. 2006 ou 2007, Gisele? Sendo bem sincera. Em dezembro. Esse episódio que eu tô te falando, essa situação desagradável na minha vida. E eu pedindo a Deus: vira minha chave de novo. Vira novamente. Não sei o que você vai fazer, mas essa aqui eu não quero mais. E fui embora daquela história. Fui embora dessa história. Uhum. Quando eu fui embora dessa história, eu fui passar o Réveillon numa praia. Em queima de fogos, né? Uhum. Nessa queima de fogos, eu lembro que o grupo que eu estava falou assim: cada um faz um pedido. E eu me concentrei naquele pedido. Eu nunca tinha feito isso. Nunca havia feito isso. Eu fiz um pedido assim naquela brincadeira lá com a galera: que esse ano eu encontre minha família. Você jogou isso Eu fiz isso. pro céu no dia 31 de dezembro. Eu fiz isso, Gisele, em dezembro. Eu falei: eu quero uma nova história. Falei aqui no meu subconsciente pra mim. Mas achando isso improvável, porque foi improvável durante tanto tempo. Por tanto tempo, eu já me senti estabilizada emocionalmente. Uhum. Né? Tipo, não tenho origem, não tenho pra onde voltar, não sei quem é meu pai e minha mãe, não sei se tenho irmãos e minha vida vai seguir daqui pra frente. Exatamente. Uhum. Tá? Eu tive alguns momentos lá atrás, quando eu era novinha, que toda vez que chegava o dia das mães, dia de Natal, todas as vezes que tinha datas comemorativas, Uhum. eu querendo levar aquilo de boa. Hoje é uma data comemorativa, vamos comemorar. Tinha sempre uma pessoa chamada: tadinha dela. Ela não Eu não gostava desse comportamento de algumas pessoas. Uhum. Então, eu com meus 23 anos, meus 22 anos, saindo desse relacionamento, eu falei: pô, eu não aceito nada que me machuque. Eu não preciso ser machucada. Eu tenho condições de ser feliz e fazer uma outra pessoa feliz. Uhum. Então, foi quando eu que fiz virada na minha chave, lembrando desses históricos assim. Passou, Gisele. Quando foi em janeiro, eu
minha profissão, minha primeira profissão, que eu durei muito tempo, foi como vendedora. Vendedora de tudo, tá? Trabalhei em lojas de roupa, trabalhei em lojas de biju, trabalhei em lojas de calçado. Eu estava trabalhando numa loja de calçado. Nesse período dessa transição aí que eu tô te falando. Eu trabalhava numa loja de sapato, e nessa loja de sapato... Ai, mas eu vou beber uma aguinha, tá? Beba. Peraí. Tem café também. Deixa eu encher aqui. Peraí, deixa eu encher primeiro. Nessa loja de calçado, eu já estava trabalhando lá há 6 anos, 5 anos, né? Adulta, eu peguei uma carga bem grande lá de... Eu era muito querida nessa empresa. Eu era a única menina. Eram todos homens vendedores. Eu tive uma oportunidade como mulher de trabalhar lá e fiquei. Durei muito tempo. E vou te falar, essas pessoas que eram os donos, eles ficavam lá trabalhando comigo. E eles me adotaram como filha também. Era um carinho enorme que eles tinham comigo. E eu amava aquela sensação. E eu pedi pra eles em dezembro, assim, um dia qualquer. Eu falei, eu tô tão cansada, não queria esperar a minha folga, não. Vocês poderiam me liberar mais cedo hoje? Era um sábado, né? Você sabe que todo comércio tem um padrão de horário, né? Sim. Pra fechar, né? Sim. E eu lembro que era um sábado e eu pedi pra sair mais cedo. Tava um pouco cansada, a gente tinha vindo de uma batina de dezembro. E aí eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, eu peguei o comércio de Caxias todos aberto. O comércio estava aberto. E era muito difícil eu encontrar. Eu estava prestes a ter uma premiação de gerenciar uma loja. E aí eu tive uma ideia de entrar numa galeria e fazer comparações com lojas de sapato De outras marcas. de outras marcas, principalmente de alto, né, padrão. E aí eu fui fazer uma comparação, né? E aí eu lembro que eu, parada numa vitrine, eu percebi que as meninas também estavam se recolhendo para ir embora. Elas estavam se recolhendo para se arrumar para ir embora. Aquilo ali fez um movimento ali, com aquele monte de mulheres sentadas, que eram as vendedoras. Na verdade, a galeria estava aberta, mas as lojas já estavam se organizando para ir embora. Porque eu fui embora mais cedo, mas não tão cedo assim. E aí, naquele momento que eu parei naquela vitrine, houve um movimento assim de cochicho. Você sabe como é que é? Quando a gente tem a sensação de que alguém está falando de você, é meio desconfortável, né? Sim. E aí eu vi aquele movimento de cochicho. Aí eu olhei para aquela vitrine. Falei, estranho. Vou ficar mais um pouco. Vou fingir que eu quero alguma coisa. Quero ver se elas estão pensando que será que elas estão pensando que eu vou incomodar elas? Que eu vou pedir para abrir a loja para mim? Não vou fazer isso. Só tô olhando. Mas estava um desconforto. E olhando muito. E fazia 5 braços. Se cutucava. Daqui a pouco empurraram uma menina. Vai lá. E eu assim ainda, olhando. O que tá acontecendo? Até que empurraram a menina, e eu fiquei... O que foi? Aí uma lá atrás falou assim, seu nome é Amanda? Aí eu, sim. Estranho. Aí ela, peraí. É ela, vai lá. Empurrou mais aquela menina. A mesma menina. A mesma, que estava sendo empurrada. Ela que estava sendo impulsionada pra ir abrir a porta pra mim. Aí eu falei, mas ela tá falando meu nome, então ela me conhece. Agora eu vou aguardar. Aguardei. Quando ela abriu a porta, ela não é nada, não. É porque eu contei a história rápida aqui pra elas. Gente, toda hora. Respira. Eu contei rapidamente aqui pra elas que eu tenho uma prima que vivia com a gente no meio daquele monte de irmãos e uma desapareceu. E o nome dela é Amanda, foi o que eu contei pras meninas. E você é a cara do meu primo. Eu, que esquisito. Eu olhando pra trás, porque eu fiquei desconfiada. Eu achei que aquilo era uma armação, a princípio. Como é que você sabe meu nome? Ela, como eu te falei, eu tenho uma prima, o nome de Amanda, que ela saiu do nosso convívio, muito pequena. E você tá a cara do meu primo. E eu,
como é que é o nome do seu primo? E como é que é o nome? O que você sabe sobre essa família? Qual é o nome dessa mãe? Você sabe quem é? Ela é minha tia. Aí eu falei, eu tenho um nome lá no meu documento, que o nome da minha mãe ficou comigo. Aí ela, o nome da minha tia é Eli. Era o mesmo nome que estava no meu documento. Aí eu falei, esse nome tá lá. E eu tenho uma informação que foi deixada lá no orfanato, no meu primeiro orfanato, de que eu tinha outros irmãos. Que eu só fui para aquele orfanato porque minha mãe não tinha condições de criar nenhum deles. E a vaga ali foi minha. Mas outros foram para outros lugares. Eu já sabia disso. Todos eles têm a inicial do nome com A. Aí eu falei, eu já conheço essa história. Aí ela, então você é minha prima. Aí eu falei, então eu sou sua prima. Ela, eu moro aqui próximo, em Caxias. Numa comunidade. Você topa ir lá? Aí eu, louca, topo. Louca da cabeça já. Eu falei, vou lá. Tô sentindo uma energia boa. Fui. Do nada. Eu acho que foi muito louca, né, gente? Sinceramente. Do nada, não, né? Eu digo loucura porque é muito grande, é muito forte isso. Muito. Como é que você confia em alguém que fala que é seu parente e você vai? Eu fiz isso. Porque as histórias batiam, né? Batiam. O nome. Mas eu podia respirar, né? Depois voltar. Mas eu só fui, Gisele. Bora. Aí ela, então, já tô largando, você me espera um pouquinho? Espero. Vamos embora. Quando eu peguei a van, que ela me levou lá na comunidade, e eu tentando ligar pra minha tia, uma das tias, né? Já tava numa casa de uma outra tia, pra dar uma satisfação, que, ó, mudei o meu caminho. Aconteceu um negócio aqui, ela não me atendia. E eu fui vivendo. Eu fui com ela até essa comunidade. Chegou lá, ela ligou pra todo mundo, ninguém estava presente, todo mundo ocupado, porque era um sábado caloroso. Cada um tava já com alguma missão já, né? E aí eu fui. A conheci dentro de uma casa, a primeira tia, né? A tia mais jovem, que é a irmã da minha mãe, estava presente. Eu só lembro que ela falou assim, tia, olha quem apareceu. Olha ela, quem? Olha bem pra ela, não preciso falar nada. Ela me olhava, ela, para de bobeira, que loucura é essa? Ela vai passar aqui uma semana com a gente brincando. Aí ela, quem é essa menina? Olha bem pra ela, não preciso dizer nada. Ela falava assim, ninguém, eu precisei me apresentar pra ninguém. Porque é tudo clonado, né? Vocês são clonados, né? E a sensação e as emoções. Tudo. É a Amanda. Cada vez que ela falava, cada um falava meu nome, eu dava um trequinho aos pouquinhos. Eu tava assim, eu falei, meu Deus, isso é loucura. Eu ainda tava procurando a câmera da pegadinha, achando que era uma armação contra mim. Você acredita? Eu falava, isso não é possível, isso não é possível. Aí daqui a pouco, chamo meu avô. Você saiu daqui pequenininha, ele já tava bem velhinho. E ele resmungando, aí eu olhando assim, impactada. Eu impactada, daqui a pouco sobrinho, daqui a pouco outro irmão. Ou seja, você nunca saiu, você nunca ficou longe, eles estavam perto de você o tempo inteiro. Demais. Que louco isso. Olha o risco, olha o tamanho disso, Gisele. Tão perto e longe. Tão perto e desconectados. Desconectado, né? Demais. Então naquele momento ali, passei um filme, eu lembro que eu tava no meio, sentada. E aí foi chegando gente em volta de mim. Chegando, irmão. Eu sou irmã, eu sou tia, eu sou sobrinha, eu sou. Foi muito barulho na minha cabeça. E eu comecei a tremer. Eu lembro que alguém me deu um copo d'água. E aí um irmão pegava na minha mão. Você tá inteira, você tá bem? Como é que foi? Eram muitas perguntas ao mesmo tempo. Porque eles ficaram todos juntos. Só quem cresceu afastada foi você. Fui eu. E aí foi uma emoção, um negócio louco. Até que eu liguei insistentemente. Eu precisava dividir isso com alguém da minha... Imediatamente. Quando eu liguei para ela, que ela atendeu, eu falei, encontrei minha família. Ela, para com isso. Como que alguém fala pra você que é teu parente e você tá ficando louca, Amanda? Não. Se você ver a cara deles, eles são de minha cara. Todo mundo se... Eu sou clonada, nós somos clonados. Eu me vi em outras pessoas. Totalmente. Aí eu pra ela, calma, onde você está? Aí ela, eu tô numa festa. Eles vão me levar até aí. Eles não queriam nem mais sair de perto de mim.
Aonde você mora? Eu falei, moro próximo. Vocês vão comigo? A gente foi andando pelo Caxias. Nesse dia, todo mundo andava muito. E fomos até ela. Quando a gente chegou até ela, primeiro ela ficava assim, Amanda, vem pra cá. Chega pra cá. O que é isso? O que vocês estão falando? O que vocês falam? E eles, então, todo mundo muito emocionado. Era um negócio muito surreal. Muito profundo. Surreal, Gisele. Surreal. E o que eu acho mais surreal, e eu falo sempre isso, é de que quem me reconheceu tem a mesma idade que eu. Olha a força disso, Gisele. Eu não tô falando de uma tia, uma avó que olhou e falei, eu lembro de você pequenininha. Não. Porque a semelhança física de vocês é muito grande, né, mano? Tem família que é assim. Alguém, ou é o pai ou é a mãe, que tem um gene dominante e que todos os filhos, não importa se são meninos ou meninas, eles têm a mesma estrutura óssea, facial, olho, característica de boca, de nariz, de cor. Vocês são muito parecidos. Mas ainda assim, você ainda tá falando do físico. Eu tô falando que eu acho que tem algo também. Não, aí eu tô falando. Isso, Né? isso é um primeiro. Quando ela te olhou, ela primeiro Semelhança. fez uma identificação física. Mas, obviamente, nessa história que eu fico. Primeiro de tudo, é que eu acredito que tudo na vida é como tem que ser, né? Sim. E que esse afastamento, ele não só te conduziu a outros olhares, outros caminhos, outras pessoas, outros tutores, outras vivências, e obviamente não tem nem só ganho, nem só perda, né? Sim. Quem fica, às vezes, num ambiente familiar tem a proteção e tem as consequências de todas as dores e deficiências desse sistema. Quem sai tem a oportunidade de conviver com outros muitos professores, mas tem a dor do afastamento. Sim. Como a vida te conduziu a isso? Te desenhou uma rota? Como que você é retirada e depois recolocada? Isso não é racional. O racional não explica isso. O divino, o energético, o sistêmico pode nos dar algum norte quanto a isso. E quando você me traz esse reencontro e esse reencontro tão inusitado, ou seja, uma pessoa da sua idade te olha e diz assim: Meu Deus. teu nome é Amanda, porque a gente está procurando uma Amanda aqui. Exatamente. Aí você diz: eu estou procurando vocês. Meu Deus, que loucura. Logo depois de um pedido num 31 de dezembro, Senhor, me guia. Talvez a sua própria alma tenha reconhecido agora, me sinto pronta, inteira, adulta, Isso. para essa isso. busca, né? Eu já cumpri a jornada que eu tinha que cumprir. Isso é um novo renascimento. Exato. Encontrar essa família foi uma guinada grande. E o que reverbera até hoje? Qual é a palavra que reverbera até hoje em você? Quando você fala sobre esse encontro e sobre esses tantos amores que foram associados à sua vida. Gisele, eu não, eu tenho certeza de que a vida, ela te prepara o tempo inteiro. Uhum. Eu questionei, sim, por diversas vezes. Reclamei, né? Questionei. Mas depois eu entendi que foi preciso. Eu fui preparada para aquele momento. Foi. E nós somos preparados o tempo inteiro para cada momento de cada vivência. Então eu tenho certeza de que foi isso. Aquele momento tinha que ser daquele jeito. Tinha que ser dessa maneira. Eu precisei desse afastamento para eu estar aqui agora conversando com você. E dividindo isso com as pessoas. Estou pronta hoje para contar essa história. Também teve uma preparação para chegar a esse momento aqui também. Sim. E é essa certeza que eu tenho. Eu posso te dizer. Tira mais um card aqui pra gente, Amanda, porque essa história ela é muito tocante e, como eu falei, eu já tinha contado ela de muitas maneiras, de muitas formas. Qual é a palavra desse encontro? O que guiou seu coração até esse encontro? É pra você? Partilha com a gente. Esse não tem grau. As amigas, depois dos 40, compartilham mais batom, não, é óculos. Aquele ali... Não, esse daqui não me ajuda, não. Não me ajuda, não. Vou ler assim, sério. Esse não me ajuda, não, Gisele. Então. Vamos aqui.
Quer que eu leia? Faz isso, porque não, esse tá embaçando e é... Continuar. Não se distraia. Você tem sonhos para realizar. E não pessoas para impressionar. Concentre-se nos seus objetivos e nas metas que você traçou para si mesma. A jornada pode ser desafiadora, mas cada passo dado com determinação te levará mais perto de concretizar teus sonhos. Lembre-se de que o sucesso é uma construção diária, feita de pequenas conquistas, somadas a resultados em grandes realizações. De fato, continuar foi a palavra que te moveu em todo esse processo até esse reencontro. É isso mesmo. Perfeita. E de uma menina que buscava respostas, pessoas, sua origem, nomes, corações. Você passou pelo comércio, você teve ótimos relacionamentos nas empresas por onde você passou, você se estruturou. E aí, em que momento você gira profissionalmente e vai para a estética? Então, essa transformação, o desenvolvimento profissional, ela também tem um pouco a ver com a minha maternidade, tá? Diante desses acontecimentos com os familiares, também aconteceu o meu casamento, pessoa com quem eu me casei e formei a minha família, né? Eu tive uma experiência como de casamento e família, onde eu aprendi muito e me preparei para esse momento profissional. Eu acredito que ali foi a primeira virada de chave para o profissional, é quando eu me organizei em direção à família, né? Sendo minha. Então a maternidade, ela me trouxe uma força muito grande. Uhum. Muito grande. Um empoderamento, uma certeza, um sentimento do que é o amor. Então, quando eu engravidei, foi um negócio assim, eu falei, meu Deus, tô grávida. E agora? Naquele mesmo momento, eu falei assim, será que vai dar tempo de tudo que eu quero? Uhum. Pensei. Uhum. Eu já estava com algumas ideias, né? Você foi uma delas. Uhum. Na época, há 17 anos atrás, nós conversando, eu e você mesma. Eu ainda era noiva. E você falou assim... Você tem tudo a ver entrar com o mundo da estética. Eu lembro que você falou. E eu, como vendedora, você tem tudo a ver com o mundo da estética. E cheguei a buscar alguns cursos. Nessa busca do curso, eu ainda pensei em ser podóloga, pensei em ser micropigmentadora. Até fiz esse curso. Cheguei a fazer para ficar nesse caminho. Ou seja, entrei no mundo da beleza. Uhum. Até foi uma dica sua, muito maravilhosa. Só que eu engravidei também. Uhum. Eu usei aquele tempo da gestação para continuar buscando. Então eu fiz o curso técnico de estética. Foi meu primeiro curso antes da faculdade. E me encontrei. E fui desenvolvendo o meu profissionalismo assim. Uhum. Com a gestação, com a maternidade. E isso foi evoluindo e crescendo. Foi nesse momento, foi na minha gestação que eu tive certeza de que eu queria uma profissão a qual eu tivesse tempo para dividir com a minha filha. Eu queria tempo para estudar, trabalhar e me locomover. Se eu tenho esses trabalhos nas minhas mãos, onde eu tivesse, eu ia exercer a função. Uhum. Foi assim. Entendi. E nessa trajetória entre casar, gestar, maternar, empreender, porque eu acredito que gestar e empreender tem tudo a ver. As mães têm uma necessidade de desenvolvimento, de crescimento e de tempo muito grande, que o empreendedorismo, e é um grande foco, né? Eu mentoro muitas mulheres que empreendem e que precisam de orientação como mães e ainda de orientação em relação às suas questões com a sua própria família de origem. Você começa a crescer na estética,
esse casamento em algum momento se desfaz, Sim. você fica só com essa filha e reassume a sua vida, a sua independência e se desenvolve de maneira a escalar até chegar hoje no Amanda Beauty, centro técnico e cursos e locação de máquinas de laser. Em que momento essa ruptura se deu, Amanda, que você falou assim, ó, daqui eu não paro mais, eu não estagno, ou eu não descanso enquanto eu não alcançar o objetivo maior, que é, por exemplo, palestrar e direcionar outras mulheres, né? A gente tem alguns projetos em comum. O que te tocou e que passou a vibrar dentro de você e que também ecoa na vida de outras pessoas hoje? Então, primeira coisa de tudo foi quando eu me deparei que a gente, quando tem uma vida a dois, né? Então a gente divide a vida, a gente divide a vivência, a experiência e uma troca de entendimento. Quando não há mais, isso não quer dizer que tem alguma coisa que está errada, Uhum. né? Eu acredito que quando tem coisas que não é para ser, a gente tem que continuar a seguir. E eu observei que eu não precisava ter ninguém, ou porque um casamento não deu certo, ou porque eu não estou casada, eu tenho que trocar de parceiro. Não precisa de nada disso quando a gente precisa se resolver com a gente mesmo. Aí é onde entra, né, a percepção de que você tem que aprender a conviver com você mesma. Eu fui em busca, né, de aprender a viver comigo, aprender a entender que eu preciso de mim. O resto é lucro. Se eu tenho tudo de mim, eu tenho tudo, né? Então eu acho que quando eu percebi isso, tive essa percepção, é lógico, com muita ajuda, inclusive terapia, com toda a certeza do mundo, que é tanta desordem na nossa cabeça, a gente não sabe de nada e aí nessa hora que a gente busca ajuda, né? E foi fortemente isso na minha vida, quando eu busquei a terapia para desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal foi incrível para o meu desenvolvimento profissional. Eu busquei isso, e busquei, sem precisar nem forçar a barra de que tem que ter alguém do lado, de que tem que parecer que a vida é linda. Não. Eu tenho que viver lindamente, não tenho que parecer que vivo lindamente. Então eu fiquei buscando dentro de mim viver em paz comigo mesma, buscar conhecimento, se aquilo é curioso para mim, se eu almejasse algo, estudar sobre aquilo, buscar. Quantas vezes viajei, você sabe disso? Em busca de conhecimento e crescimento. Então eu decidi me permitir. E isso foi o divisor de águas na minha vida. Quando eu me permiti a tudo que era interessante, tudo que eu tinha vontade, ir atrás e aprender, e aprender, e aprender. Hoje eu me pego querendo dividir, ensinar, botar isso pra frente. Porque é assim que eu me sinto agora pronta pra Compartilhar também, né? Nesses anos todos a gente já teve alguns projetos juntas, inclusive os 2 congressos que eu realizei lá em Manaus. Para quem não sabe, eu sou carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro e vivi 21 anos em Manaus, no Amazonas, no norte do Brasil. E essa vivência no norte, ela foi enriquecedora num nível absurdo da minha alma, de empreender, de diversidade de pessoas, de lugares, de história. Eu gerenciei durante muitos anos um instituto de educação profissionalizante e a minha transição profissional se deu a partir de olhar para essas mulheres e muitas mulheres que eu atendia, que eu ensinava, que eu educava, não prosperavam.
E eu falei, o que tá dentro dessas mulheres que mesmo com um conhecimento técnico tão vasto, mesmo com tanta experiência, mesmo entregando algo de tanto valor, o que não tá vibrando legal? Por que não tá reverberando sucesso na vida dessas pessoas? E foi exatamente por esse motivo e por questões pessoais que eu fui transicionando até hoje trabalhar com terapia integrativa e mentorar tantas pessoas. A Amanda já está passando pelo terceiro momento de mentoria, terceiro momento de desenvolvimento, e nos últimos 5 anos muita coisa mudou, Amanda. Muita coisa. E no último ano, em 2025, você se aprofundou profundamente, você já vinha se especializando no laser, e você se aprofundou e deu uma transição que você foi para um outro nível dentro do empreendedorismo, que é obter essas máquinas, que são máquinas de alto valor, que é possível muitos tipos de procedimento, e hoje você não só faz os procedimentos, como você ensina a trabalhar com essas máquinas, como você também loca essas máquinas, né? Tanto da Medical Sun quanto da E-Medical. O que que esse novo caminho, que é a modernidade, o laser é a modernidade dentro da estética, muitas mulheres hoje estão meio perdidas dentro da estética, e é um ramo, um nicho que eu falo muito, porque eu estive lá dentro durante muitos anos, ainda acompanho muitas mulheres dentro da estética. O que que você pode trazer de experiência? Porque você se lançou, são investimentos altos, Sim. são muitas horas de estudo, além da faculdade de biomedicina, né? Você está se formando esse ano. O que que você diria para essas mulheres em relação a se cuidar de dentro e esse novo rumo em relação ao laser? E como que elas podem te encontrar também para isso? Então, eu já tenho agora, eu tô com 17 anos de experiência, tá? Com a estética. De 5 anos para cá, exatamente como ela falou, eu venho crescendo com essa experiência com lasers, né? E eu escolhi essa empresa, Medical Sun, Medical, por conta de ser equipamentos de ponta, entrega e qualidade, né, de forma geral. E o que que eu quis fazer, né? Eu usei toda a minha experiência, com esse todo o tempo que eu aprendi, né? Primeiro eu aprendi. Eu comecei a criar ideias de que a... a... Me perdi. Perdi aqui. Acontece. Eu criei uma ideia de começar a gerar ensinos, né? Para mulheres que têm o seu estabelecimento, têm a sua empresa, trabalham por conta própria. Também trazer para o espaço delas, né? Equipamentos como esse que eu trabalho, que eu forneço como locação, para que vocês tenham também entrega de grandes e dos melhores tratamentos do mercado. Então, primeiro de tudo, existem pessoas que vão no meu estabelecimento na intenção de querer o procedimento, né? Então, a gente tem lá para entregar o procedimento, mas também a gente tem aquele grupo de mulheres que querem aprender, que aí entra o curso, e mulheres que querem levar isso para os seus estabelecimentos, né? Com a intenção de a gente formar um grupo, uma equipe, né? Onde uma está ajudando a outra. E no crescimento e desenvolvimento. Entendeu? É isso. Essa é a ideia. Nesse último ano, principalmente, esse seu novo posicionamento e a parceria com sua filha. Hoje sua filha já está uma jovem adulta, né? Tá iniciando aí na vida profissional também. Como que é trabalhar lado a lado com a sua filha, instruí-la nisso? Ontem nós conversávamos, ela já aponta também para ir para a área da saúde. Como é que é coordenar isso? Ah, isso
A princípio eu achei que era difícil, porque quando eu decidi que era esse o caminho que eu queria, empreender e hoje administrar outras pessoas no mesmo crescimento, né? Agregar mulheres no mesmo crescimento. A minha filha já estava comigo ali, acompanhando, antes dessa minha decisão. Mas hoje, literalmente hoje, eu escuto da minha filha ela falar assim: mãe, eu quero estar com você, eu quero isso para mim e eu quero me formar também em biomédica como você. Então, me enche de alegria. Nossa, eu fico muito feliz, eu fico... A minha filha é meu norte, a minha filha é meu tudo, a minha filha é maravilhosa, você sabe disso. Então, assim, é muito bom estar com ela. Ela é também a minha força. Ela me ensina muito. E eu saber que ela tá comigo e ela quer entrar também, ela acredita, isso é acreditar na ideia, Total. né? Então, isso é maravilhoso. Muito, muito, muito maravilhoso. Perfeito. E olhando para essa trajetória, Amanda, como eu falei lá no início, né, de uma menina que buscava respostas e sua origem, a uma biomédica, a uma empresária de sucesso, bem colocada nesse ambiente onde você nasceu e cresceu, reencontrou essa família, se reconectou com a sua origem. Como fica? Qual é a vibe de vocês hoje? O que reverbera entre vocês, irmãos, mãe, tias, primos? Como é que isso tudo se dá? Qual é o seu lugar dentro dessa família? Hoje eu me sinto no meu lugar, tá? No meu lugar como filha da minha mãe, prima, irmã dos meus irmãos. Me sinto no meu lugar com todas as pessoas que entraram antes disso, mas o assunto é com a minha raiz, a minha origem, né? Então hoje eu me sinto totalmente no meu lugar. E isso me fortalece demais, demais. Então tudo que eu quero, tudo que eu almejo, eu acho fácil. Parece fácil, porque eu me encontrei. Eu estou no meu lugar. Então é assim que eu me sinto. Amada, e acredito que eu consiga corresponder também na altura a todos eles, que eu tenho um carinho enorme por todos os meus parentes hoje. Eu acho, parece, a impressão que eu tenho, Gisele, que nunca nem teve afastamento. Eu tenho uma impressão que nunca teve afastamento. Interessante. É como se nunca tivesse um intervalo. Não tenho vivência de infância, mas parece que não teve. Então é muito bacana. É se achar mesmo. Me encontrei. Perfeito. Perfeito. O amor em ordem leva para o mais, para a vida, né? Eu vivo repetindo essa frase. As ordens do amor, que são o grande código da sistêmica, a gente diz, né? Que quando a gente inclui todo mundo que faz parte da nossa história, inclui mesmo, reconhece. Inclusão é reconhecimento. Quando eu reconheço que todos fazem parte da minha história, todos da origem e todos que somaram comigo de alguma forma, quando eu me encontro dentro da minha família, né? Filho daquele pai, daquela mãe, irmão daquelas pessoas, neto daquelas pessoas, eu conecto com o cabinho USB da vida, né? E esse é o lugar de força da gente, é o meu grande trabalho com pessoas, com empresas, com empresários. E a gente regula a nossa balança para ir para a vida e trocar, né? Dar e receber na mesma medida, que é o grande sucesso nos negócios. Sempre que um empresário ele está fazendo muita força, é porque ele está fora do lugar dele. Se está fazendo muita força, se está no esforço, é porque está fora do lugar dele. Quando a gente conecta no nosso verdadeiro lugar, e isso às vezes é um trabalho, né? É um trabalho de percepção, de orientação, de mentoria, tudo fica fluido. A gente sai da força para fluir, para de se esforçar e passa a fluir, que foi o que veio acontecendo com você ao longo dos anos. Você saiu do esforço, você saiu da preocupação e entrou no planejamento, que é o que você tem vivido e feito. Para a gente começar a concluir, Amanda,
O que que reverbera hoje no seu coração sobre a Amanda de hoje, de 43 anos, olhando para aquela menina que um dia se olhou dentro de um lugar, dentro de uma instituição e disse assim: eu tô aqui com pessoas que não são minha família. O que que essa Amanda de hoje, se ela fosse olhar para essa menina agora, aqui, o que que você diria para essa menina? Primeiro eu ia dizer que para isso é muito emocionante. Eu ia agradecer. Difícil. É difícil porque junta gratidão, sabe? Com força e determinação. Então, assim, hoje eu consigo entender e passar para as pessoas que não é questão de ser fácil, nem ser difícil, nem tá certo, nem tá errado. É não desistir. Aquela menina não desistiu. E eu continuo não desistindo. É por isso que hoje o meu choro é de emoção mesmo, profundamente. E gratidão. Então, é isso que eu falaria pra mim. E é isso que eu falo pra eu hoje. Que o não desistir, a força e o querer e a gratidão me toma por inteira. Por inteira. Se você pudesse voltar no tempo, em que lugar você iria? Nossa, se eu pudesse voltar, Ou você não iria? não iria, não iria. Porque se eu voltasse, a única coisa que eu iria dizer, mas praticamente isso aconteceu, era de que calma que vai dar tudo certo. E que de alguma forma teve alguns momentos que parecia que não, mas lá no subconsciente dá sim. Aguarda, confia. Eu faria isso. Um pouquinho mais. Mas eu não cheguei a me exaltar, não cheguei a não acreditar. Então, se eu voltasse, seria só para confortar mais, falar, fica tranquila. Só isso. E para fechar, qual é a palavra que guia o teu coração hoje para o teu próximo passo profissional? A palavra? Prosseguir. Nunca parar. Eu acho que é isso. Eu não vou Avante, parar. avante. Avante, é maravilhoso, avante. Eu- E nós temos muitas ideias, eu e Gisele, são as coisas tão maravilhosas. E a gente gosta, o que a gente quer, a gente também quer dividir com muita gente. Então a gente tem muitas ideias, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos sonhos. E o que eu posso falar é que eu não vou parar. E vocês que me seguem, que me acompanham, eu posso ter certeza que a gente tem muito para entregar ainda, né, Gi? Com Muito, certeza. muito para entregar. Eu costumo dizer que na nossa vida a gente tem um panteão sagrado. O que que é um panteão? É um tipo de altar, vamos pensar assim. O que que é um panteão sagrado? Um tipo de altar. E eu digo que tem as cabeças sagradas do nosso panteão. Quem são essas cabeças sagradas? Pessoas que somaram muito na nossa vida e que não são da nossa origem. Eu tenho um panteão que, inclusive, tem grandes professores, pessoas que me ensinaram. Quero mandar um beijo enorme para minha professora Marisa Pirolo. A senhora mora dentro do meu coração. Te love. Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Dentre tantas cabeças sagradas, essa é a cabeça sagrada da área profissional que mais me conecta hoje. E se você pudesse dizer muito obrigado, gratidão para 5 nomes, Pode falar os nomes? pode falar os nomes. Eu acho que isso é importante a gente reconhecer publicamente
quem somou com a nossa vida. E quem soma, às vezes, soma tanto que a gente não consegue nem retribuir à altura. Então, o pai e a mãe dão a vida pra gente. A gente não tem como devolver a vida para os nossos pais. A gente não consegue devolver a vida para os nossos pais. Mas a gente leva a nossa própria vida adiante e faz sucesso, e os pais estão dentro da gente. Mas quando a gente recebe de fora do nosso sistema alguém que não é do nosso sangue e a gente faz sucesso, essas pessoas também vencem. É como se elas tivessem colocado um tijolinho nos construindo. Quem são as cabeças sagradas do teu panteão? Ó, são inúmeras, né? Mas vamos citar aqui os nomes. Primeiro, verdadeiramente, eu quero agradecer. Você falou até de pessoas que você olha e honra, né? Uhum. Mas eu quero colocar essa pessoa a quem me deu a vida. Uhum. Tá? Sua mãe. Primeiramente a ela, gratidão. Segundo, a pessoa com quem ela me colocou, né? Enorme gratidão. O nome dela é Leila. Quem me dera te encontrar, eu sei que eu vou conseguir te dar um abraço, te agradecer presencialmente, né? Mas quem? Eu tenho a Nina, eu tenho a Jussara, tenho Rosana e Nilceia. Tá? Pulei um pouco porque eu coloquei minha mãe. Uhum. Não, mas não tem problema. Tá? São essas mulheres guerreiras maravilhosas que me ensinaram muito, 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 muito. Gratidão a essas mulheres que fizeram parte da minha vida. Isso é importante, a gente saber reconhecer, agradecer, porque isso nos coloca num lugar de mais bênçãos, Sim. né? Tira mais um card sobre a vida, Amanda. Como você tá sem óculos? Ai, eu vou ler. Não, tem uma Uhum. carta que é mais fácil. Não, essa daí é letra pequena. Ah, é pequenininha. É pequena, você não trouxe outro óculos. Deixa eu ler para você. Gratidão é um ato de realização na vida. O sentimento de gratidão é um dos mais nobres do ser humano. Tem tudo a ver com o que a gente está falando de gratidão. Um dos mais nobres do ser humano. Ele só pode ser apreciado dentro de si a partir do momento que você aceitou tudo aquilo que faz parte da sua vida, sua luz, sua sombra, origens, desafios, bênçãos, tudo que veio antes, assim como foi. E a vida em si, exatamente como ela é. Destinos desafiadores, grande superação. De uma menina em busca de origens, respostas e pessoas, amores, a uma grande empresária de sucesso. O que você pode, como recado final, deixar pra gente, Amanda, aqui no Reverbera, para reverberar para todo mundo que vai nos assistir? O que eu posso deixar aqui, e eu venho fazendo isso, quando eu estou trabalhando, quando eu estou atendendo, no momento que eu estou, às vezes, com a minha família, é dizer para cada um que nós temos uma força guardada dentro da gente, às vezes a gente não sabe aplicar elas, de que de quando você tem, junto essa força, com a gratidão, com a aceitação, tudo flui muito melhor. Então, eu tenho essa tática, isso funciona e funciona muito. E é o que eu deixo aqui para todos vocês que estão nos assistindo. Nesse segmento eu cheguei até aqui. E ainda vou muito longe com esse mesmo segmento. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente abriu com chave de ouro e vai fechar com chave de ouro. Qual é o recado da tua alma para tantas mulheres empreendedoras da estética que ainda estão girando em círculo, sem encontrar o verdadeiro sucesso? Essa eu recomendo se encontrar, se tiver algo que não tiver em ordem, né? E essa busca, porque se você não tiver ordem dentro de si, é muito difícil outras coisas acontecerem. Muito difícil. Então fica essa minha dica. E acreditar e querer, tá? Acreditar muito, querer tem muita força. Então é essa a minha dica que eu deixo para as mulheres empreendedoras. Perfeito, Amanda. Que bom bater esse papo com você.
A gente já tinha falado e a gente já olhou partes e partes e partes dessa história, mas trazer isso para um público maior, inspirar pessoas, especialmente você, mulher, que passou por um afastamento desse da família, você, mulher, que não teve outra opção a não ser deixar seu filho em algum lugar, ou mesmo dar um novo destino, uma nova família. É importante que a gente olhe resultados de vida em geral, não um recorte, um pedaço da história. Toda história tem momentos duros, difíceis, doloridos, superações, vitórias, alcances. Então a gente não pode pegar o recorte da história, mas o contexto inteiro. A história da Amanda nos inspira a ver que às vezes o que parece um grande problema foi uma grande bênção, ou uma grande escola, ou um grande caminho de superação. O que a nossa alma deu conta, o que a nossa família deu conta. Quero dizer para todo mundo que é uma alegria abrir esse projeto Reverbera. Todos os meses nós teremos uma gravação aqui em estúdio. O mês que vem eu vou receber a linda da Ana Paula Senamânica com mais as cofundadoras do Despertar Terapias e nós vamos falar sobre terapias integrativas e regressão, terapia reencarnacionista, que é um assunto quentíssimo e a gente vai trazer muito material aqui para vocês. E dizer que temos o Reverbera Online também, tem algumas gravações ainda para sair esse mês. Amanda, você quer falar mais alguma coisa para os nossos seguidores? Eu acho que eu já falei bastante. Hoje eu consegui sair sair da caixinha. Gente, isso aqui não é somente não é somente é um momento muito incrível, foi uma troca maravilhosa, eu amei. A gente falou muito de trabalho, a gente falou de particularidades, né? Mas eu só quero finalizar mesmo e dizer para qualquer um que está nos assistindo, nunca, mas nunca nessa vida desistir de todos os seus sonhos, seja lá o que for. Nunca pense que é pequeno demais, que é impossível. Porque é isso só que eu quero finalizar. Vocês nunca desistirem. O não desistir faz a gente chegar muito longe. O não desistir. Nunca desista dos seus sonhos. É isso que eu queria dizer. É isso, gente. O resumo da palavra é avante. 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 Esse é o Reverbera Cast. O que vibra dentro ecoa na existência. O que vibra dentro da Amanda ecoa em tantas pessoas ao redor. Continua ecoando com essa história. Esse é o nosso primeiro encontro assim. Vamos fazer outras gravações em outros momentos. Seguimos na nossa mentoria. E é uma alegria ter vocês. Fiquem com Deus e até o próximo mês com a Ana Paula Senamânica aqui no Reverbera Cast. Obrigada, gente.